Passando para a última base do sucesso, que é o foco. De 0 a 10, quanto é que te consideras ser uma pessoa focada? No que eu adoro, 10. No que eu detesto, 1. Ou seja, temos polos opostos. E depois temos ali coisas que é no intermédio. Olha, tem que ser. Não? Nem sempre apetece, mas tem que ser. Nós já falámos também um bocadinho sobre isto e fomos falando porque é como vamos dizendo, isto está tudo muito interligado com tudo, não é? Isto acaba por ser, são as 7 bases do sucesso, mas isto é uma receita do sucesso, digamos assim. Isto são as 7 bases, mas é uma só. Muito diferente para todos nós, atenção. Apesar de andarem dentro destes temas, muito diferentes para todos nós. Sim, até porque uns têm uns aspectos melhor trabalhados, outros vão ter menos, e isto aqui há de variar certamente. E para uns, e como tu fazes e bem, depois no fim perguntas a cada pessoa qual é a 8ª base de sucesso, digamos assim, para cada um, porque realmente isto depois vai diferir aqui de pessoa para pessoa. Ainda em relação ao foco, tu achas que o foco que tu tens neste teu trabalho, nisto que tu desenvolves, não é? Que entregas aos outros, vai de encontro ao teu propósito de vida? Vai porque é guiar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Repara, eu estou a entregar às pessoas algo que é gratuito. As pessoas não têm a noção que isto tem um custo, porque para esta plataforma tem um custo. O trabalhar as horas dos banners, quem faz estes banners sou eu, tenho o meu tempo para fazer isto. Ou seja, eu estar aqui 1 hora ou 2 horas a conversar com alguém, faço porque gosto, porque não tenho interesse, não estou a tentar vender nada aqui com os meus convidados. Aliás, em algum momento da live, quando eu estou com o meu convidado, eu digo, e agora eu sou e tenho os meus cursos, e tenho isto, e tenho aquilo, e tenho... Em algum momento eu faço isso. Porquê? Porque era aquilo que nós falávamos em off há pouco, há uma parte de mim que é o meu trabalho em que eu quero devolver à sociedade o que um dia a sociedade me deu, que é o conhecimento e partilha, mas em vez de verem só a minha visão, por exemplo, com o projeto 7 Bases de Sucesso, já tem mais de 360 convidados. Em vez de ter só a minha visão sobre sucesso, tem a visão de 360 pessoas sobre sucesso, de áreas completamente diferentes. Hoje tens alguém que pode estar a ver esta live e diz assim, olha, interessante isto que o Alexandre falou, mas deixa-me já agora, a Diana foi convidada dele, deixa-me ver a live com a Diana. E essa pessoa pode estar a pensar em querer ser psicóloga, vai ver a tua live, identifica-se e diz, olha, se calhar aqui em alguns pontos a Diana esclareceu-me em relação a esta minha orientação para seguir a psicologia. Mas se calhar é alguém que nem está direcionado para ir para ali, mas precisa de algo que tu fazes no teu dia-a-dia. Então aquela pessoa diz, olha, se calhar eu identifico com a forma da Diana ser, se calhar vou procurá-la para fazer uma sessão com ela de psicologia, ou seja o que for. Se reparares, eu dou neste momento, ao longo destes 2 anos, mais de 360 visões diferentes sobre sucesso às pessoas, de áreas completamente diferentes, e umas que se tocam e outras não se tocam em nada, e de repente tu dizes assim, ok, olha, se eu um dia morrer, seja o dia que for, ou amanhã, eu dei uma parte de mim que ficou eternizada no mundo. Foi eternizada por o meu livro, já contei isto várias vezes. O livro não foi uma coisa que eu quisesse escrever, foi uma editora que me procurou há 4 anos atrás e quis que eu partilhasse o meu conhecimento. Dei o 1080 segundos free às pessoas, que está disponível os vídeos de 18, 20 minutos de entrevistas de miúdos desde os 7 anos aos 97, fui o mais velho. Entreguei isto e agora não estou a dizer, entregou isso, mas que estás-nos a cobrar isso? Não estou a cobrar nada, só quero é que vocês peguem, aprendam e digam assim, aquele gajo foi um gajo porreiro porque fez coisas que os outros se calhar não fizeram, ou nem se deram ao trabalho de fazer, ou se calhar estariam a cobrar pipas de dinheiro para fazer aquilo. Está aberto, está disponível a vocês, vejam. E isto depois tu dizes assim, mas onde é que tu ganhas com isso? Ganho no meu dia-a-dia, no meu trabalho, eu sou o trainer destas 7 bases. Eu trabalho isto com os meus clientes. Agora, se me perguntares, todas as pessoas que vêm procuram-te. Não. Mas isto está-te a dar visibilidade. Está. Mas esse é o primeiro objetivo. Não. O meu objetivo é as pessoas, é o meu convidado. O meu foco, se vocês forem ver, hoje está a ser ao contrário, mas se vocês forem ver as 360 lives, o meu foco é na pessoa que está do outro lado. Não há momentos na live que eu estou a tentar entalar o meu convidado. Ou seja, eu não estou a trabalhar como, se calhar, outros programas gostam, que é, se vamos falar mal, isto dá audiência. O meu objetivo com 7 Bases de Sucesso não é falar mal. O meu objetivo com 7 Bases de Sucesso é partilhar conhecimento, é partilhar
partilhar experiências e a partilhar a sabedoria de cada um. Já aprendi muito com os meus convidados. E às vezes estou a ouvir uma live, ou a rever uma live, ou a ouvir um podcast enquanto vou caminhar, ou correr, ou seja o que for. Tenho este hábito, por exemplo, quando faço uma viagem de casa para o trabalho, às vezes vou ouvir um podcast dos meus convidados. E às vezes bem um livro que falaram, ou o nome de alguém que falaram que eu nem conhecia, uma aprendizagem qualquer. Ou seja, eu próprio, e aliás já disse isso no projeto 1080 segundos, houve um ano do 1080 segundos em 2015, que eu num ano quase que cresci 10 anos. Eu com 7 bases de sucesso. Se eu num ano de vídeos de 18, 20 minutos cresci isso, com este que normalmente são vídeos de 1 hora e meia, 2, mais longo foi 3 horas e tal, se eu pegar nisso, espremer a laranja e ir buscar o sumo de cada pessoa que passou por aqui e aplicar no meu dia-a-dia, voltamos àquilo que falámos há pouco, que é as experiências dos outros vão-me dar aprendizagem para eu também aplicar nos meus clientes. Olha, num cliente assim, falou-me que nesta técnica utilizou e funcionou. Experimento, se contigo funciona. E isto é o que eu faço no meu dia-a-dia. É muito por aí. É perceber que estou a retribuir apenas a minha forma de estar na vida, que é ser uma pessoa que estou aqui para os outros. No passado, atenção, e volto a referir isto, que às vezes as pessoas podem se aproveitar desta nossa boa onda, do partilhar muito, e às vezes querer saltar em cima, aproveitar-se do que nós fazemos ou dizemos, e às vezes uma dica aqui, e a seguir mais uma dica, isto tudo em off, em privado, e a seguir mais uma dica, e a seguir mais uma dica, quando tu te apercebes, já devias ter dado uma sessão, uma formação, uma consultoria, seja o que for. E isto ao início, eu fazia, e porque não tinha, entre aspas, não me apercebia do que é que estava por trás. Porque se calhar a minha forma de pensar não estava como a outra forma de pensar. Estava numa forma de dar. Quando eu comecei a perceber com o tempo que há pessoas que também utilizam, entre aspas, a sua sabedoria maliciosa para tirar o seu proveito, olha, tens isto. Mas e mais isto? Ok, olha, se quiseres, marca uma sessão e trabalhamos isso. Isto já vai ter um desgaste maior da minha parte, se calhar eu não te vou conseguir dizer isso em meia hora ou 1 hora, se calhar vamos ter que estar algumas horas a trabalhar isso. E isto também é um bocadinho, com o tempo, com a idade, abrir a pestana. E tu, enquanto psicóloga, sabes bem disso, que é às vezes as pessoas sim, aproveitam-se da nossa as boa vontade para... E não é só isso, acho que também é um bocadinho de desconhecimento daquilo que fazemos, porque nós não... Quer dizer, o nosso papel não é só dar conselhos, pelo menos da psicologia, não é? É muito mais fazer com que a pessoa descubra o que é que pode fazer. Claro, sim, também dar algumas orientações, porque, como disse, às vezes as pessoas não conseguem chegar lá. E nós não conseguimos fazer isso, como tu dizes, e bem, nós não conseguimos fazer isso numa mensagem, nós não conseguimos fazer isso numa conversa de telefone. Nós temos que estar com a pessoa, muitas vezes mais que uma vez, temos que avaliar a pessoa, temos que tentar perceber o que é que nós vamos trabalhar com ela, tentarmos perceber que obstáculos é que ela percepciona que vai ter, não é? Como é que podemos fazer frente a esses obstáculos? Portanto, temos já todo um trabalho que nós temos que fazer, não é meramente e que temos que avaliar, não é? Porque não basta dizer, tenho aqui o caso por exemplo, de uma criança que aconteceu isto, o que é que eu faço? Então, mas eu depois quando estou numa sessão de avaliação, faço muitas perguntas para tentar perceber, contextualizar aquilo, porque não basta só saber qual é que foi o comportamento, é preciso perceber todo o contexto em que aquilo aconteceu. E não é numa mensagem ou numa conversa telefónica que nós vamos conseguir fazer isso, até porque depois vão surgir novas perguntas e nós vamos fazer novas perguntas e vamos tentando enquadrar ali a situação e só depois é que podemos devolver alguma coisa à pessoa, não é? E há pessoas que hoje em dia acham que existem receitas mágicas. Isso não existe. Claro que não. Existe claro trabalho, muito trabalho. Isso existe. E pegando também para salvaguardar um bocadinho o que eu disse há pouco, para também as pessoas não ficarem com aquela ideia, não, se repararem, se puxarem a live atrás, para quem se chegou agora, vocês vão perceber que há uma parte que eu digo, quando eu trabalhei ao início, há muitos anos atrás, no Pro Bono, havia pessoas que se aproveitavam. E eu hoje, aquelas pessoas que antigamente eu fazia as coisas Pro Bono, mas para quem é? É para alunos. É gratuito para os alunos. Já fui dar muitas palestras a faculdades e não cobrei nada. Porquê? Porque os alunos não pagam. Agora,
quando eu tive eventos lá atrás, no Pro Bono, em que as pessoas lá está, aproveitavam-se. Alexandre, cabeça de cartaz, quanto é que é? O cabeça de cartaz, um dos, atenção, um dos. Opa, vamos-te mostrar muita gente e tal. Pronto, aquela lenga-lenga, vamos mostrar muita gente. Mas e quanto é que é o evento? Pois é um valor simbólico, mas o valor simbólico muitas vezes para eles é 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 euros. Então e o orador? Recebe zero? Não, desculpa, então se ele é o cabeça de cartaz ou um dos cabeças de cartaz, também tem que receber. Ou seja, a minha mentalidade de lá de trás, com o tempo, foi mudando. Foi mudando porque ao início eu fazia, olha, vamos falar aquilo que falámos há pouco, que era o tal networking, que era o tal estás-te a mostrar ao mundo. Pouca gente, se calhar, te conhecia ao início, tu trabalhas muito ao pro bono, mas depois quando as pessoas te conhecem, tens que aproveitar enquanto estás a subir. Aproveitar no sentido de, se os outros estão a ganhar contigo, tu és o único que não ganhas. Não faz sentido. Então, a E até partir daí... porque não há receitas milagrosas nem rápidas, não é? Isso nós sabemos. Sim. Isso não é um estalar de dedos que de um momento para o outro a coisa resolve-se. Por isso nunca dá para nós conseguirmos resolver uma situação simplesmente trocando uma mensagem dizendo faz isto ou faz aquilo, não é? Sabes, eu vou-te dar um exemplo que uma vez dei e acho que tu estiveste nessa conferência em Espinho, há 2 anos atrás, para 200 treinadores. Eu acho que foi já há mais de 2 anos, talvez. Foi para aí há 4. Foi há 3. Porque na altura o secretário estava em França. Por isso fui para aí há 3 anos. Há de ver, mas foi um simpósio qualquer, para 60 e tal treinadores, não interessa. Mas isto para dizer o quê? Numa conversa que estávamos a ter em off, muitas vezes as pessoas diziam, pois, mas isto no palco, vocês partilham ideias espetaculares, é muito fixe, não sei o quê, e saímos daqui motivados. Mas eu depois dizia a estas pessoas, o nosso objetivo, muitas vezes em palco, é mostrar-vos o que somos capazes de fazer, não sei o quê, mas o trabalho árduo, ele não é feito em palco, o trabalho árduo é feito fora, é feito nos consultórios, nas sessões, no chamado a sala de treino. Ou seja, a sala de treino é aquilo que não se vê, porque as pessoas não veem. E isso muitas vezes os treinadores trabalham connosco ou contigo, os treinadores e atletas, é em off. Ninguém vê esse trabalho. E esse trabalho muitas vezes é um trabalho que é árduo. Não é numa hora que tu consegues passar o teu conhecimento, as tuas abordagens, a tua comunicação, a tua liderança, alguém que está a trabalhar isso. É um trabalho que tem que ser mostrado, fazer entender o porquê e depois aplicado no dia a dia. O que é que funciona e o que é que não funciona? Porque todas as equipas são completamente diferentes. Todos os elementos são completamente diferentes. Às vezes tens que utilizar aquela técnica que eu falava há pouco, que é tipo, tens 10, 12 técnicas para cada problema que tu tens em mão. Para quê? Para a pessoa ter muitas soluções para tentar aplicar a melhor que se adequa à pessoa que tem na frente, ao grupo que tem na frente. E isso dá trabalho.